Boa noite, paz de Jesus para você. Eu me chamo Diego e eu sou um filho amado do Pai. Eu cheguei aqui a Ibe-Supere através do CR. No meu primeiro ciclo, eu cheguei aqui achando que eu não tinha nada, que eu vim fazer só porque eu tinha que fazer. E eu descobri que eu lutava contra a mentira, contra a ira, contra a lascívia, contra a procrastinação, contra a imoralidade sexual, contra um monte de outras coisas. E eu descobri a coisa mais importante disso tudo, que eu lutava contra todas essas coisas por causa de uma raiz chamada orfandade. Eu perdi meu pai cedo, eu perdi ele 2 vezes. A primeira vez que eu perdi foi quando a bebida acabou com o casamento dos meus pais e meu pai saiu de casa. E eu perdi ele pela primeira vez, ele foi morar em Manaus. E depois eu perdi ele em virtude da bebida também, quando ele perdeu a vida. E durante boa parte da minha caminhada, eu tive que crescer dos 9 anos em seguida com a sensação de que, por ser filho único e ter a minha mãe em casa e ter responsabilidade, de que eu tinha que resolver tudo e de que eu tinha que aprender tudo, e de que era feio eu não saber alguma coisa, porque ia ficar muito claro de que eu não sabia porque eu não tinha um pai, de que eu não tinha uma referência masculina. Então eu passei a boa parte da minha adolescência e da minha juventude tentando provar para mim mesmo que eu era homem o suficiente para fazer as coisas com as minhas próprias pernas. E a gente vai criando dentro de nós mesmos um monstro, porque a gente esquece que tem um pai, que todos podem falhar, virar as costas para nós, mas o amor dele não muda, porque ele nos ama por completo, assim como nós somos. E quando a gente se esquece disso, quando a gente se cerca numa bolha chamada autossuficiência, a gente não enxerga quem está ao nosso lado, a gente não enxerga o nosso pai que está conosco, a gente não ouve um conselho, porque a gente acha que nós nos bastamos. Nós nos bastamos nos nossos pensamentos, nas nossas decisões, e a gente dá isso ao nome de autossuficiência, o que parece ser a mesma coisa que a autoconfiança, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque autoconfiança é confiar em si mesmo, mas a autoconfiança não pressupõe que você não dependa de ninguém. Já na autossuficiência, você acha que só você se basta, e você se esquece de que a multiforme graça de Deus e a multiforme manifestação de Deus, ela nos completa uns aos outros, né? De que quando eu ouço do meu irmão que está tentando se parecer com Cristo um conselho, eu aprendo com ele e eu não preciso errar onde ele errou, porque ele está me mostrando um caminho que aponta direto para Jesus, sem pegar um outro atalho, ou sem se desviar desse caminho. A autossuficiência faz com que eu escolha por conta própria não confiar em ninguém, se bastar em si só. Eu percebi que a minha luta contra a autossuficiência tinha raiz na minha orfandade e na minha paternidade mal resolvida, em não saber quem era Deus para mim e quem eu era para Deus, em não saber que eu era um filho amado por Deus e de que Deus me amava verdadeiramente como um filho. E aí a gente começa a conviver às vezes com essa realidade de ouvir que você é um filho amado, mas se a gente chega, como eu cheguei no primeiro ciclo, com o coração fechado, você ouve que você é um filho amado, mas essa realidade não afeta a sua vida, porque você se fechou para essa realidade. E é o primeiro convite que eu quero te fazer essa noite, que você peça ao Senhor para que quebrante seu coração, para que você complete esse ciclo com o coração aberto, quebrantado, humilde, rendido ao Senhor. Porque o mais importante não é só eu saber que eu sou um filho amado, mas o mais importante é o quanto a realidade de que eu sou um filho amado afeta a maneira como eu vivo com os meus irmãos, como eu tomo minhas decisões, como eu faço as coisas para sim ou para não, o quanto isso afeta a minha realidade, o quanto ser um filho de Deus afeta a maneira como eu me relaciono com as pessoas, com as coisas,
com o mundo espiritual. Na hora de tomar uma decisão, só saber que você é um filho amado não adianta. Você precisa saber que é um filho amado e essa realidade precisa afetar a sua vida, a ponto de ser um filho de Deus, ser um critério para você tomar a escolha certa na hora certa. Sabe, na hora que você quer escolher algo, que você tem certeza do que você quer, mas você sabe que aquilo não é o que Deus quer, e você fala assim: Deus está mais certo do que eu vou fazer sem querer, porque fazer do jeito dele é a maneira mais fácil, ou mais correta, ou a única maneira de eu continuar me aproximando dele. Estou falando isso porque a mensagem que a gente vai compartilhar essa noite, o tema do livro dessa semana, e se você não faz parte desse ciclo desse ano, está nos visitando, fique muito à vontade, você é bem-vindo e essa mensagem é para você também. Mas se você tem o livro e você leu a mensagem, você viu que o tema dessa semana é admito que preciso de um confidente. E parece que todas as vezes que eu sou convidado no CR é por uma jesuicidência, alguma coisa que fala direto ao meu coração. E quando você não tem uma referência de um pai, dizer para você que você deve confiar em alguém é um absurdo, é algo que você não consegue compreender, porque nós carregamos conosco a bagagem da nossa vida e com certeza frustrações, decepções, momentos em que você confiou em alguém e essa pessoa não honrou sua confiança, traições. Só que quando olhamos para a palavra de Deus, a gente vê muitas vezes o Senhor Jesus nos ensinando baseado em um trecho de frase que é uns aos outros, compartilhem uns aos outros, ouçam uns aos outros. O pastor Alex tem uma mensagem maravilhosa que ele fala só sobre os uns aos outros de Jesus. E foi logo no tempo que eu cheguei, acho que foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre a importância de se confiar em alguém, de ouvir sobre alguém. E um dos textos que a gente compartilha quando vai falar sobre confiar, ou sobre ter um confidente, alguém com quem compartilhar, é o texto de Tiago, no capítulo 5, verso 16, onde a palavra diz o seguinte: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tem versos da Bíblia em que fica muito evidente, assim, salta aos meus olhos quando eu leio, de que Jesus está ensinando um processo, às vezes com muitas etapas em um verso bem pequeno. E esse é um dos versos, eu queria compartilhar com você a percepção que eu tenho quando o Espírito fala ao meu coração desse verso. Logo no início, Jesus diz: portanto confessem, e essa palavra confessar vem de uma raiz chamada exomologeo, que tem 3 significados. O primeiro deles é confessar ou dizer, explanar. O segundo é professar, que é articular, entregar, compartilhar. Ou reconhecer abertamente e alegremente alguma realidade. E o terceiro significado é prometer publicamente que eu farei algo, ou concordar me comprometendo com algo. E é incrível como para nós pode parecer uma coincidência, mas em se tratando da pessoa de Jesus, ele usa exatamente a palavra que ele quer usar, no momento em que ele quer usar, e em uma frase simples, Jesus engloba uma realidade que precisa ser afetada por essas 3 condições. No momento em que eu estou confessando o meu pecado, ou compartilhando os meus desafios, as minhas áreas de tratamento, eu necessito de confessar publicamente diante de Deus e diante do meu irmão, para que eu inicie o processo de restauração da minha vida. Jesus está dizendo para nós que essas 3 realidades têm que afetar o nosso processo de restauração. Eu preciso confessar publicamente,
professar com a minha boca, reconhecendo e me comprometendo com esse processo de restauração. E aí, o próximo passo desse versículo diz para nós: compartilhando uns aos outros e aqui já tem um adicional, não adianta só eu confessar, mas eu devo orar pelo meu irmão e receber a oração do meu irmão, que é o movimento que nós chamamos de intercessão, quando alguém media ou alguém ora por alguém, ou quando uma pessoa se compromete espiritualmente em levar ao Senhor o arrependimento de alguém. Não que o meu irmão seja capaz de me perdoar, mas quando eu digo para o meu irmão, quando eu admito que eu necessito de cura em uma área e que eu estou arrependido, essa realidade afeta tanto a minha convivência humana, eu e o meu irmão, quanto a minha convivência no céu. Você está dizendo para o seu irmão que você admite que precisa ser tratado em uma área, e ao mesmo tempo você está dizendo para os céus de que você confia que é de lá que vem o teu socorro, de lá que vem a sua transformação, de lá que vem a restauração que nós tanto buscamos. É por isso que a gente começa o ciclo com essa decisão, admitir, porque é a fase fundamental, onde eu preciso olhar para mim mesmo e dizer: eu preciso de ajuda nessa área. O confidente, então, vai ser alguém que eu vou reconhecer como sendo uma pessoa que é íntima de Deus, é um amigo de Deus ou uma amiga de Deus, é uma conquistadora, alguém que já desbravou diante do Senhor um local de admissão, um local de reconhecimento dos seus desafios, que já se comprometeu com esse ciclo anteriormente e foi até o final, e entregou as suas memórias, iniciou o processo de restauração em umas áreas e já está partindo para as outras, e já está aqui agora podendo compartilhar com você. O seu confidente, a pessoa que você pode escolher para trazer para próximo, é alguém para quem você pode olhar e falar: há esperança de transformação em Jesus, porque eu vejo na Renata alguém que foi restaurado em diversas áreas, então vou caminhar com ela, não por ela ser melhor que eu, mas por ser igual a mim, alguém dependente do Senhor, alguém dependente de Jesus. Na verdade, eu creio que nesse momento, enquanto a gente chega para iniciar um ciclo, a coisa mais importante é na fragilidade das nossas emoções, poder ter alguém que já passou por ali e que diga para você assim: vamos pegar todas essas emoções, todas essas experiências negativas, todos os seus desafios e trazer sobre a luz da palavra para, apesar da sua dor, apesar do seu sofrimento, ver o que Jesus tem a dizer a respeito do que você passou. O confidente é alguém que vai te auxiliar a falar assim: você não precisa se prender no passado nessa dor. A gente pode trazer Jesus para o centro dessa ferida e Ele pode cicatrizar essa ferida e transformá-la num ministério, transformá-la em uma história que irá glorificar o nome do Senhor e restaurar outras vidas. Como você viu aqui no testemunho que nós ouvimos da Lívia, passou por tantas coisas, por tantos desafios, resolveu se comprometer, se entregar, e hoje a história dela serve como testemunho para encorajar você de que podemos ir além. Não estamos fadados ao nosso insucesso, não somos o nosso pecado, como ouvimos falar bastante aqui. Quando eu confidencio a minha área de tratamento para alguém, eu estou, na verdade, em união, me aproximando de alguém que vai me trazer a confiança para aprender a trazer a Deus para o centro das minhas decisões. Isso automaticamente inicia um processo onde, diante de Jesus, eu passo a aprender com os passos dele como eu devo seguir os meus próximos passos. O pastor Alex disse uma vez para mim, eu gravei de primeira, ele disse que insanidade é fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Eu quero fazer um adicional, com a permissão da palavra, de que insanidade é fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes, e se você quiser se tornar são,
é necessário que você se comprometa em caminhar com alguém que está vendo algo que você não vê, que já passou por um lugar onde você não passou. Não adianta assim, porque às vezes nós somos muito fortes para tomar algumas decisões que só nos prejudicam. Não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas você é muito forte para dizer assim: isso é passado, não toco mais nisso, não aceito que fale, aconteceu, vai ficar no passado, é problema meu, não aceito que ninguém fale. A gente é forte demais para tomar essa decisão, mas nós não somos tão fortes o suficiente para dizer assim: eu estou carregando isso e não estou resolvendo. E às vezes é necessário bem menos força para a gente olhar para Jesus e dizer: Pai, quando se trata de resolver e de curar feridas, eu não consigo fazer sozinho. É igual nas finanças de casa, quando o cara se enrola e vou conseguir, não, eu vou fazer, eu vou me matar de trabalhar, e está sempre devendo, mas não consegue olhar para alguém e falar: cara, me ajuda, me ensina. A gente faz tanta força para ficar no negacionismo, em negar as coisas, em fugir das coisas, por medo, muitas vezes, de ter que ser humilde o suficiente para dizer para o meu irmão: eu preciso de você, eu preciso aprender com você, eu preciso caminhar com você. Exatamente da forma que eu cheguei aqui desse jeito, tranqueira, não queria ouvir ninguém, abusado, ignorante. Foi o jeito que eu cheguei aqui. Eu fico lembrando a forma como Joabe me tratava quando eu cheguei aqui. Eu falo assim: esse cara é um anjo, porque eu era um bicho. Só que aí está o papel de um confidente, e muito mais do que um confidente, Joabe era meu discipulador, alguém que olhou para Jesus por tempo suficiente para saber que Jesus não me enxergava como eu me comportava, que Jesus me enxergava muito além dos meus comportamentos, das minhas más decisões, dos meus pecados. Jesus me via da maneira que Ele me criou, alguém à sua imagem e semelhança, alguém feito para a sua glória. E por o Joabe ter me enxergado dessa forma, ele me recebeu, me incluiu no ciclo, aí me passou para o terceiro ano da faculdade. Eu fui para o professor, pastor Alex, que aí: pai, daqui apresento-te essa alma. E começou uma outra fase de tratamento, porque depois que eu descobri quem eu era em Jesus, eu recebi um pai espiritual, que disse para mim assim: não, você não vai ficar parado, você não vai estagnar, você pode ir além em Jesus. O que para mim era muita coisa quando eu ouvia da minha família que a sua avó é faxineira, pô, a sua mãe é caixa de mercado, se você for, sei lá, se você for segurança de shopping, já tá bom pra caramba, e levanta a mão pro céu. Não que existam profissões que são mais valorosas do que a outra, todas as profissões são iguais, mas o desdém com o qual eu era olhado, pelo fato de que na minha casa nós já estávamos acostumados à miséria. Assim, não sonhe muito alto, porque você vai se frustrar. Só que quando você caminha com pessoas que estão olhando para Jesus, essas pessoas não aceitam a miséria como resposta, porque elas olham a partir de um Deus que do nada criou tudo o que existe, que a partir da sua palavra céus e terra se formaram, que a partir da criatividade, do som da sua voz, tudo o que não era passou a ser, e o que não existia passou a existir, tudo baseado na palavra e no poder e na glória do Senhor. E esse mesmo poder, conhecido bem pelas pessoas aqui que eu conheci nessa casa, não opera em baixa temporada, não opera com tanque vazio, mas tão pleno quanto disse, quando haja sol, haja luz, tão pleno quanto disse isso, hoje Ele está pleno para dizer é o fim dessa desgraça na sua vida, é o fim desse problema na sua vida, é o fim dessa estação na sua vida. O mesmo Deus capaz de ressuscitar Jesus de dentre os mortos, está aqui hoje, é
capaz de dar um novo sentido, uma nova história para a sua vida. Não é necessário que a gente passe mais anos e mais dias e mais temporadas achando que não somos dignos, não somos merecedores, de que não somos amados, não somos bem recebidos, porque o sangue de Jesus comprou para nós muito mais do que uma carteirinha de crente. Ele nos comprou um lugar à mesa como filhos, um lugar onde você pode ser plenamente amado, livre de qualquer medo, de qualquer temor, ainda que passe por tribulações, por vales e sombras de morte, sem precisar temer, porque o Pai está conosco. Eclesiastes 4,12, a palavra diz o seguinte: um homem sozinho pode ser vencido, mas quando estão em dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. A palavra diz ainda em Provérbios 27, no versículo 17: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Quem já precisou afiar uma faca? Já viu como é que é feito? Ou o cara na churrascaria, né? Uma faca na outra ali, e raspando e dando aquelas pancadas na faca. E aí a palavra usa essa ilustração: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Por que você precisa de um confidente? Você precisa de um confidente porque existem processos na nossa vida que só serão curados com atrito. Existem áreas em que você pode estar aprisionado, como eu estive em muitas áreas e ainda estou lutando em outras. Existem áreas da nossa vida que com tapa nas costas, beijo e abraço não resolve. Você precisa de alguém que não negocie o que o Senhor diz a respeito da sua vida. Estava contando para o Rony ali atrás de que antes da celebração acontecer, de que eu estava conversando com um amigo essa semana e ele me contou uma coisa que apagou minha mente. Eu não consegui mais pensar em nada do que ele estava falando, fiquei só pensando na primeira frase que ele falou. Fizeram uma fofoca com o nome dele. E aí, ele percebeu uma série de pessoas olhando para ele de cara torcida, com cara de que ele era sujo. Ele falou: pô, cara, eu estou vendo todo mundo me olhando com aquela cara. E passou alguns dias e a minha esposa falou assim para mim: olha, a esposa do fulano me contou que ele está falando para todo mundo que você fez isso, uma série de mentiras a respeito dele. Aí ele: mas por que eu não fiz nada disso? Não sei, talvez porque você disse não para ele aquele dia. Cara, mas por quê? E aí a esposa dele falou assim: olha, vou só te pedir uma coisa, não fala para ele que eu te falei não, porque ele vai saber que foi a esposa dele que me contou, porque ele só contou para ela que ele estava falando isso. E aí foi a resposta que ele deu, que eu fiquei o dia inteiro pensando. Ele falou assim: meu amor, me desculpa, mas a palavra de Deus diz que se alguém se levantar em falso testemunho contra mim, eu tenho que colocar as 2 pessoas de frente e eu tenho que tirar a limpa a história, por causa da minha honra, por causa do meu nome. E se ele fez fofoca, eu vou botar de frente e você é a minha testemunha de que a mulher dele falou para você. Me desculpa, mas quando se trata de a palavra de Deus e de você, eu amo muito mais a Deus do que a você. Porque eu só consigo te amar porque eu amo Ele primeiro. É a partir dele que eu amo você. Vai doer, vai ser chato, mas tem que ser feito dessa forma. Eu passei o dia inteiro tentando pensar uma outra maneira como pudesse ter sido feito para que ele não... ele podia ter falado, mas não falado. Ele podia ter falado de uma outra forma. Em todas as alternativas que eu pensava, ele estava adiando um sofrimento. Ou o sofrimento do cara saber que a mulher tinha contado, ou o sofrimento da amiga saber que a mulher dele tinha contado para ele, ou o sofrimento de botar todo mundo de frente, ou o sofrimento de todo mundo saber que o cara era um mentiroso. A maneira de Jesus era a única que resolvia no momento. Ia ser desagradável, desconfortável, ia ter atrito, ia ter prestação de contas, ia ter um momento de verdade em amor, poderia até doer, mas era a única forma de cicatrizar.
eu e você precisamos nesse ciclo de um confidente, porque nós precisamos de pessoas que não negociem esses princípios. Que diga assim, ó, vai doer, vai ser chato, vai ser constrangedor, mas é a única maneira de você cicatrizar essa ferida. Faz sentido para você o que eu estou falando? Eu queria compartilhar com você 3 princípios baseados nessa palavra, para que eu e você saiamos da decisão de ter um confidente para a ação de convidar alguém para ser o nosso confidente, já no início. Baseado em Isaías 30, 21, que diz o seguinte: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas sempre dirá a você: este é o caminho, pode segui-lo. Quer você se volte para a direita ou para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, siga-o. Então, para que nós saiamos da decisão apenas para a ação de convidar alguém para ser o nosso confidente, o primeiro princípio que eu quero compartilhar com você é: vença o medo. Vença o medo. 1 João 4, do 16 ao 18, a palavra nos diz o seguinte: assim como o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é o amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo pressupõe castigo. Agora, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. A palavra basicamente diz para nós que o amor é uma pessoa, é Deus. Deus é amor, a sua essência é amor. E além disso, a Bíblia diz para nós que o perfeito amor lança fora todo o medo. Por que esse primeiro princípio, vença o medo? Exatamente pelo fato de que nós, por nossa própria conta, não sabemos direito como é amar. Por diversas vezes, você pode fazer uma análise da sua vida e você vai ver que você amou coisas que não mereciam o seu amor. Você depositou a sua capacidade de amar algo em coisas que eram para ser até combatidas e não amado. Em vícios, em pecados, em inércia. A gente ama tanto a zona de conforto que a gente ama estar em inércia. E aí a palavra de Deus diz para nós que, além de Deus ser amor, Ele não tão somente é amor, mas Ele é o perfeito amor. Porque Ele sabia que nós teríamos a capacidade de deturpar o que é amar, para amar o que não deveria ser amado. E aí Ele fala assim: por eu ser o amor, eu quero te dizer que a única coisa que lança fora todo medo é o perfeito amor. Amar não é suficiente, tem que amar a pessoa certa, Jesus. Amando a Ele acima de todas as coisas, olhando para Ele por tempo suficiente, focando os meus olhos nele, eu vou perceber que todas as outras coisas são secundárias. Pense sobre Jesus passando na coletoria de impostos, e aí está ali um cara rico, em Mateus 9 lá, você pode olhar em casa, um cara rico, dono de posses, bem resolvido, com dinheiro, com tudo que ele precisava. Jesus passa por ele e fala: larga tudo e me segue. E o cara larga tudo e segue Jesus. Tão somente pelo ser, por quem Jesus era, por ter olhado para Jesus, por ter olhado para Ele, todo o medo foi embora de escassez, de falta. Mas o que vão pensar de mim? Mas eu tenho uma posição, eu tenho um cargo. Ele olhou para Jesus e Jesus foi o suficiente. Ele tomou a decisão de que todas as outras coisas eram adjacentes, que
eu não tinha todas as minhas responsabilidades e eu tinha que arrumar um jeito de encaixar Jesus ali, mas que Jesus era o meu alvo e todas as coisas tinham que orbitar ao redor dele. Então, se eu preciso ser amigo de alguém, eu sou amigo o suficiente até o ponto disso não colocar em jogo a minha vida com Jesus, a minha decisão por amar a Ele. Então, se eu decido por um trabalho, eu trabalho num trabalho que dê para eu fazer o suficiente a ponto de que não prejudique quem Jesus é para mim e qual é a vida que eu tenho diante dele. Se eu vou tomar uma decisão no meu casamento, fazer ou não algo, perdoar ou não perdoar a minha esposa, a decisão tem que passar pelo crivo de o que ele faria, como seria. Só de olhar para ele, todos os problemas têm que se tornar adjacentes. Só de olhar para ele, o meu conforto tem que se tornar adjacente. Olhar para ele e permanecer olhando para ele. A única maneira de vencer todos os medos da nossa vida. Qual é o medo que você carregou até aqui hoje? Qual é o medo que você tem carregado no seu coração, talvez por anos? Medo de tomar uma decisão? Medo de abrir mão de algo? Medo de se afastar de locais ou se afastar de pessoas? Medo de refazer o caminho e começar de onde nunca deveria ter saído? Qual é o medo que te aprisionou até hoje? Talvez você tenha tentado muitas formas e tenham sido formas criativas e você chegou aqui até hoje para esse cara de 32 anos dizer para você que na minha vida as feridas que eu precisava cicatrizar só foram cicatrizadas quando eu olhei para ele e decidi que ia ser a partir do assim diz o Senhor. A partir do que ele tinha para mim e não das minhas decisões e escolhas pelo que eu acho, mas o que eu penso tem que passar pelo crivo do que ele pensa a respeito da minha vida. O medo é uma prisão que nos mantém estagnados, parados, presos em feridas do passado, em limitações, em dores. Nós pendemos muitas vezes a dedicar-nos a coisas que não deveríamos nos dedicar. Estar em Deus significa encontrar como perfeito amor. Amor que traz luz às nossas sombras do passado, às nossas dores. É aonde o Pai está, que é um local de coragem para ir além em nossas vidas. Então, se a nossa decisão é concluir com êxito esse ciclo, é fechar de uma vez por todas as portas de legalidade que tínhamos dado no passado para feridas continuar nos ferindo, é preciso estar nesse local de coragem chamado aos pés do Senhor, debaixo de suas asas, no único lugar onde podemos estar abrigados. E esse é o primeiro princípio, vença o medo. O segundo princípio que eu quero compartilhar com você essa noite é o seguinte: confie no Pai e em seus processos. Confie no Pai e em seus processos. O versículo diz: dessa forma o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. E essa é uma palavra-chave quando o assunto é confidente, a palavra confiança, porque confiança pode ser um ponto de auxílio ou um ponto de queda, depende de em quem ela está depositada. Eu aprendi há um mês atrás, num café da tarde, lá com a pastora Giovanna e com o pastor Alex, que você sempre está confiando em algo. A decisão não é confiar ou não confiar, é em quem você vai confiar. Porque quando eu viro as costas totalmente para Deus, eu estou dizendo para Ele que eu confio só em mim e nas minhas decisões. Então o ajuste de rota é: eu vou decidir confiar no Senhor e nos seus processos para a minha vida. O processo de restauração exigirá de nós confiança para admitir para o Senhor, em um ambiente seguro, a pessoas de segurança em que podemos confiar, se quisermos verdadeiramente cumprir este ciclo e encerrar o ciclo anterior das nossas vidas. Precisamos tomar essa decisão. A questão nunca é sobre confiar, mas a questão é sobre em quem confiar. Muitas vezes a gente fica tão cheio de nós mesmos, dentro da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa, como dissemos antes, autossuficiência,
da codependência impositiva, de querer sempre mostrar que está certo, de que a sua razão é a melhor, ou até mesmo dentro da inveja, nós ficamos tão presos, cheios de nós mesmos, que isso nos impede de decidir abrir o nosso coração para alguém. Então, em nome de Jesus, para que nos próximos encontros do seu grupo de compartilhamento, nos próximos encontros com o seu confidente, ao começar a escrever as suas memórias, que o Senhor liberte você de todos esses traços de autossuficiência, orgulho, codependência, vaidade, inveja, que seja um tempo de decisão, decidir confiar nesse processo que o Senhor te trouxe até aqui, para viver. Nem mesmo experiências que possam ter nos ferido, nem mesmo pessoas que possam ter nos desagradado, nem mesmo mentiras que possam ter contado a nosso respeito, podem ser bloqueadores para nos afastar deste momento, de iniciar com o Senhor esse processo. Como o pastor Alex diz sempre, o mais importante não é o que fizeram com você, o mais importante não é o que aconteceu na sua vida, o mais importante não é como isso aconteceu na sua vida, o mais importante é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Tá tudo bem, cara, beleza, te bateram, alguns anos atrás eu fui pedir perdão para uma pessoa, por algo que tinha acontecido há mais de 10 anos atrás, eu falei, eu vou pedir perdão. E aí eu cheguei, crente que ia resolver a situação, eu cheguei, bem, cara, boa noite e tal. Eu queria te pedir perdão, cara, por isso, e eu fui com o coração aberto. E aí o cara achou que eu estava debochando dele e me deu um soco. Deu um socão, eu caí em cima de uma mesa de vidro. Caraca, eu vim pedir perdão pro cara. Só que, como a gente também aprende aqui, a pessoa só te dá aquilo que ela tem. Ela só pode te oferecer o que ela tem. E eu tive que, em uma fração de segundo, pensar, o que eu vou fazer agora? Eu vou usar o critério universal da masculinidade, a equivalência, e vou dar outro soco nele? Ou eu posso decidir mostrar para ele que eu vim realmente em nome de Jesus? E aí eu levantei e falei, cara, eu vim te pedir perdão. Eu não estou sendo irônico, não é nada disso, mas eu entendo que a gente precisa encerrar esse ciclo, a gente precisa fechar essa página, e eu quero te dizer que eu te amo e eu quero tentar voltar a conviver com você e tentar voltar a te amar como eu já te amei um dia. Você é meu parente, eu não consigo ficar em paz com isso. Passaram mais uns 3 anos, a gente se encontrou numa festa e ele me tratou como se nada tivesse acontecido, melhores amigos. Passaram mais uns 2 anos, a gente se encontrou no Natal. Passou mais um ano, a gente começou a trocar uma ideia. Agora onde a gente se vê, não temos aquela convivência, como em muitas áreas da nossa vida vai acontecer, você vai resolver e não vai ser o que era, mas é possível voltar a ter uma vida saudável, longe das amarras do passado, de acusação, de derrota, de mentiras de Satanás ao seu respeito, e resolver o que precisa ser resolvido. É possível dar uma resposta diferente da que seria equivalente. É possível, no meio da agressão, no meio da violência, no meio da mentira, plantar a verdade, plantar a paz, plantar o amor, plantar aquilo que Jesus disse que é o nosso ministério, o ministério da reconciliação. Deixa eu te falar como é tão intencional. É por isso que a paz de Deus é chamada de a paz que excede todo o entendimento. Não é para ser poético, é para ser assim, você não tem que entender não, camarada. A paz é a melhor resposta. Porque quando enviamos a paz, enviamos Jesus. E para o problema da pessoa que nos aflige, o que ela necessita não é das minhas verdades, ela necessita de Jesus. Então quando eu envio a paz de Jesus para alguém, eu estou enviando a única forma de resolver o meu problema também, não só o daquela pessoa. Você consegue entender? Não é só por mim, é por ela, é por Deus, é porque é a única forma de resolver a equação.
Então, que em nome de Jesus a gente decida hoje sair daqui confiando em Deus e pedindo a Ele que nos ajude a discernir quem são aqueles que de fato precisam estar próximos a nós nesse momento, quem é que Jesus selecionou para nos acompanhar a passar por esse momento. E eu tenho a impressão espiritual de que essas pessoas podem estar dentro do seu grupo de compartilhamento, podem estar sentadas do seu lado nessa igreja, pode estar muito próximo mesmo de você. Talvez as alternativas que a gente está buscando em muitos lugares esteja do nosso lado. É só dar ouvidos para onde o Senhor tem pedido para que a gente dê ouvidos. E o terceiro e último princípio, queria que você anotasse, que é o seguinte: para que a gente saia da decisão para a ação, que nós confidenciemos na terra e confidenciemos no céu. O princípio está aí: confidencie na terra e confidencie no céu. E eu já vou te dizer o que eu quero dizer com isso. Antes eu quero ler um texto de Jó, capítulo 42, o verso de 1 a 6 é o que eu vou ler. A palavra diz o seguinte: então Jó respondeu ao Senhor: eu sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que eu falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute, e eu falarei, vou fazer perguntas e você me responderá. E aí é a frase mais linda que tem nesse versículo para mim: os meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Jó, depois de passar por tantos desafios, por tantas perdas, por tantas dores, no momento em que muitos de nós, e talvez até a maioria de nós, desfaleceria, pediria arrego, diria: Senhor, mas não é possível. Durante todos os desafios de tudo que Jó perdeu, no final de tudo, ele pôde olhar para o Senhor e falar assim: eu já tinha ouvido falar do Senhor, mas depois de atravessar todas essas dificuldades, desafios, todas as perdas, todas as dores, eu posso olhar para ti e contemplar dizendo: eu ouvia falar, mas hoje os meus olhos te veem. Eu vi o Senhor na dor, eu vi o Senhor na perda, eu vi o Senhor no fracasso, eu vi o Senhor quando todos diziam que não. Uma voz veio a mim e me disse que eu sairia de lá mais do que vencedor, mais do que abençoado, mais do que vitorioso, tão simplesmente por permanecer nele, ainda que todos dissessem que a melhor opção era fazer o contrário. E aí acontece algo que, quando acontece com a minha e com a sua vida, tem o poder de mudar o nosso destino. Quando os nossos olhos se abrem e falam: eu posso ver o Senhor em meio à minha dor, eu posso ver uma alternativa dos céus em meio ao meu fracasso, das regiões celestiais partem alternativas em que eu no final sairei mais do que vencedor, porque os meus olhos podem te contemplar. Que em nome de Jesus, os seus olhos possam contemplar o Senhor durante esse ciclo. Que no meio de um lugar onde você via dor durante décadas, talvez até mais que décadas, que o Senhor venha revisitando o seu passado, te dizendo: eu estava naquele momento te dando livramento, naquele momento em que você foi injuriado, eu fui a força que te fez se levantar, eu fui a voz que te fez continuar caminhando, eu fui a pessoa que te trouxe até esse ciclo, eu fui o alguém que disse para você que você não era o que as outras pessoas diziam a seu respeito. Que em nome do Senhor Jesus, neste ciclo, os seus olhos sejam abertos para ver o Senhor e não somente ouvir falar dele. Isso é muito importante, porque talvez, se você estiver chegando no ciclo como eu cheguei sem poder contar com famílias, com poucos amigos, porque os amigos que eu tinha eram fruto de escolhas ruins que eu tinha feito no passado, sem perspectiva de um futuro, sem algo em que eu pudesse me agarrar, e no momento em que eu achava que eu tinha tudo, sem perceber que eu não tinha nada, porque eu não tinha o Senhor, então eu não tinha nada. Quando a gente olha para a nossa vida e percebe que
só o Senhor é a nossa alternativa, que só temos uma alternativa, que é o Senhor. É o momento em que o nosso coração está começando a ser preparado para o processo que será o processo de restauração. Em nome de Jesus, que você confidencie para as pessoas na terra, que você confidencie para o seu confidente, para o seu grupo, que você mergulhe nesse processo, para que o Senhor ouça do céu o que você tem feito na terra e os seus olhos sejam abertos para enxergar o Senhor em meio à sua dor. Eu quero finalizar com você lendo um texto de Salmo 27, no versículo de 1 a 6, e eu faço essa oração profeticamente dizendo que você fará essa oração durante o seu ciclo, de que o Senhor te encontrará nessas palavras e que Ele fará morada no seu coração a partir dessa realidade, e que em nome de Jesus, cada um desses princípios, dessa palavra que eu vou ler agora, floresçam nos seus corações, que eles criem vida dentro de você. Salmo 27, de 1 a 6, o Senhor diz para mim e para você essa noite: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem eu terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para me destruir, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração nada temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim eu estarei confiante nele. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a procurarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo, pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido na sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá, Ele me porá em segurança sobre um rochedo, e então eu triunfarei sobre os meus inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo eu oferecerei sacrifícios com aclamações, eu cantarei e louvarei ao Senhor. Ele diz aqui que Ele me porá em segurança sobre uma rocha. Eu declaro que em nome de Jesus, a rocha sobre a qual o Senhor te colocará é o Senhor Jesus Cristo. A rocha, a pedra que foi rejeitada por muitos, a pedra de esquina, a pedra angular, aquele que é a base, aquele que é o centro de tudo. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida um novo tempo de escolhas baseados na rocha do Senhor, naquele que não fraqueja, naquele que não cai, naquele que não quebra, que nunca perdeu, que nunca foi derrotado. Que a sua vida seja dirigida a partir do assim o Senhor, e que em nome de Jesus possa vir o dia mau e o seu coração não trema, possa vir a adversidade e você nada tema. Que em nome de Jesus, quando muitos vierem em sua direção, quando Satanás disser algo ao seu respeito, que você permaneça inabalável na rocha inabalável que é o Senhor. Eu declaro sobre a sua vida, profetizando um novo tempo de paz, de justiça, de liberdade, os melhores anos do porvir. Eu declaro sobre a sua vida uma atmosfera de amor, aonde fluirá do seu coração como rio de águas vivas, palavras que não mais acusarão, mas ressuscitarão pessoas. Eu declaro que aquelas pessoas que te injuriavam, aquelas pessoas que diziam que você iria morrer, que você não iria ser nada, que você vai voltar o caminho, amando elas com um amor inexplicável, arrastando através do seu testemunho. Que em nome do Senhor Jesus, você seja livre, livre das amarras do passado, livre das vozes que tentam dizer para você que você é menos do que o Senhor é. Que em nome de Jesus, a paternidade do nosso Senhor alcance os nossos corações, que a orfandade bata em retirada, e que você se levante como um leão para bradar o nome que está acima de todo nome, Yeshua, aquele que era, aquele que é, desde ontem e hoje e para sempre. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém, amém e amém.